Meus prezados irmãos e amigos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para juntos estarmos meditando em mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 10. É uma lição que traz um título bastante importante. É uma temática que dificilmente nós trabalhamos e eu quero aproveitar essa oportunidade para tratar de uma temática que ela atinge todo ser humano. Todos irão passar por momentos ou vivenciar na sua família momentos como esse, que é exatamente a questão da morte. E a lição de hoje, ela traz como título, quando os pais sepultam seus filhos. A morte, no geral, ela é algo inaceitável, porque Deus ele não nos fez para morrermos, mas independente de quem morra, ou qual o grau de parentesco que nós temos, certo é que a morte ela nos traz tristeza, ela é algo difícil de encarar. E a lição aqui ela fala sobre algo ainda dentro do contexto da morte, ainda algo mais difícil, é quando os pais eles têm que sepultar os seus filhos. Percebemos que pela uma ordem natural entre aspas, porque desde quando a morte entrou no mundo, nada é mais natural, mas pela lógica humana, o que se espera é que de fato os filhos venham enterrar os seus pais e não os pais enterrar os seus filhos. Porém, nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. Então, o título da lição é quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo da nossa lição está em 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, que nos diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aqui é um texto que eu julgo bastante importante, aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque ele está apresentando que o cristão, aquele que serve a Deus, ele não está imune de que aconteça com ele a mesma coisa que acontece com alguém que não tem nenhuma relação de temor, de servir a Deus. E aí ele usa aqui essas amostras do que pode acontecer ao servo de Deus, da mesma forma como pode acontecer com qualquer ser humano. Quando ele diz que em tudo nós somos atribulados, como qualquer outra pessoa. Porém, a diferença é que nós não nos angustiamos a ponto de não termos um consolo, vamos dizer nesse sentido. Porque eu não posso negar que o crente não passa angústia. Mas quando Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, é no sentido de que a tribulação ela não traz uma angústia a ponto de sufocar aquele que tem a paz interior, aquele que tem a paz de Cristo no seu coração. Mas eu não posso negar que o cristão tem momentos de angústia. Sim, temos momentos de angústia. Mas aqui eu prefiro interpretar essa fala de Paulo, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, é que as tribulações ela não sufoca a paz que há dentro de nós,
a ponto de nos tornarmos pessoas angustiadas com um estado, um modo de ser. Também ele vai afirmar que em tudo também nós somos perplexos diante daquilo que acontece com qualquer ser humano, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, sem entender muitas coisas, e principalmente a questão da morte, mas mesmo perplexos diante dos vários acontecimentos e a morte principalmente, nós não nos desanimamos no sentido de nos entregarmos a um estado de desânimo constante. Podemos ter momentos de desânimo, sim, porque ainda estamos na carne, somos seres humanos, e dizer que não nos desanimamos seria dizer que nós não somos humanos, e nós somos terrivelmente humanos. Mas o que Paulo aqui está ensinando é que mesmo diante daquilo que nós enfrentamos, que ficamos perplexos, sem palavras, mas diante da perplexidade da vida, nós não nos entregamos a um contínuo desânimo. Deus, ele renova as nossas forças, os nossos ânimos, e nós continuamos em frente. Também ele fala que perseguidos, também somos perseguidos, porém não desamparados. O cristão, ele enfrenta a perseguição, mas ele sabe que ele tem um porto seguro, ele tem um amparo, ele sabe que Deus é por ele. E em momento algum nós somos abandonados por Deus. Mesmo naqueles momentos de prostração, naqueles momentos que nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, mas nós sabemos que Deus está aí. Deus, em momento algum, ele se afastou de nós, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando o nosso mundo parece desabar sobre as nossas cabeças, diante da morte, de outros problemas, de uma perseguição, como o texto aqui coloca, mas nós não somos desamparados, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Deus, ele nos permite nós entrarmos numa luta, mas se ele permitir que nós passemos por uma luta, por uma perseguição, certamente ele também passará conosco. Porque maior é o que está conosco, e isso nunca deve sair da nossa consciência, nunca devemos perder de vista, apesar dos momentos de crise, dos momentos de perseguições, de sofrimento que abate a nossa vida, nós sabemos que Deus, ele não nos desampara. Abatidos, também podemos estar abatidos, mas não destruídos. São muitas as coisas que podem nos abater na caminhada espiritual. Engana aquele que pensa que pelo fato de servir a Deus, que ele vai estar sempre com um sorriso no rosto, ele vai estar sempre contando vitória, vivendo uma vida de bonança, uma vida colorida, porque a vida cristã, ela não é uma vida teórica. É muito fácil pintar uma teoria do que é ser um homem, uma mulher de Deus, que Deus está do nosso lado e que a nossa vida é de triunfo em triunfo, como se a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia, como se momentos de abatimento mesmo do nosso espírito, da nossa alma, como se isso não fosse mais acontecer conosco. Seríamos levianos se ensinássemos dessa forma, seríamos mentirosos se nos colocássemos num pedestal como se nós fôssemos inatingíveis, porque na verdade há momentos que nós somos de fato abatidos, nós somos alcançados, atingidos por setas, por pensamentos ruins, por uma certa prostração emocional,
mas só que nós não somos destruídos, porque sempre Deus, Ele está ao nosso lado, falando diretamente ao nosso espírito, ao nosso coração, ou usando um irmão, um amigo, alguém para nos trazer um alento, uma palavra de encorajamento, de força, para que de fato nós não venhamos a nos colocar como pessoas derrotadas, como se tudo estivesse perdido, como se tudo estivesse acabado. Então nós temos que estar preparados sim para momentos de abatimentos, momentos de tristezas profundas, mas sabendo que sempre Deus, Ele há de prover o socorro, Ele há de prover o alento, Ele há de dar uma provisão para que o sorriso volte aos nossos rostos, para que de fato nós possamos nos erguer diante dos momentos que somos abatidos, para que nós não sejamos destruídos. Então esse texto ele é riquíssimo. Se eu tivesse que ficar aqui o período mínimo que eu gravo os meus vídeos aqui, que é em média de 40 minutos, 1 hora, para mais, eu passaria refletindo nesse texto. Mas tem uma lição muito importante a ser comentada e eu quero mais focar não só no exemplo que é apresentado na lição, que é o exemplo aí do patriarca Jó, mas eu quero refletir um pouco sobre a realidade da morte e do luto diante da morte. A verdade prática nos diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Hoje mesmo estou vivenciando aí o luto pela perda de um tio muito querido, era aí da família Pires, da parte do meu pai, era o último filho da minha avó, era o último irmão de meu pai vivo, e ele faleceu ontem, foi sepultado hoje, e uma perda irreparável, porque era um tio, nosso último tio, uma memória viva do nosso pai, irmão do nosso pai, e aprove a Deus o recolher. Ontem foi sepultado, agora à tardezinha, mora lá em Manaus. Também estamos aí na expectativa para que Deus possa realizar um milagre na vida da sua esposa, que também está passando um momento muito difícil de enfermidade e foi internada hoje. Creio que quando soube da notícia do falecimento do nosso tio, ela foi internada, já desenganada da medicina, mas Deus pode fazer um milagre. Então essas são coisas que nós vivenciamos e nós não podemos ignorar. Ainda na semana, no dia 25 agora desse mês, completou 2 anos que eu perdi o meu irmão mais novo, um amigo inesquecível, um amigo para todas as horas. Nós éramos os mais novos, então fomos criados juntos em todos os sentidos falando e crescemos com o mesmo vínculo de tocar junto há pelo menos uns 30, 25 a 30 anos, tocar junto, fazer as coisas juntos, trabalharmos juntos, irmos pescar juntos. Então compartilhávamos tudo e de repente em 16 dias, de forma inesperada, em 16, 17 dias o meu irmão adoeceu e faleceu. E isso aconteceu num período de menos de 1 ano, que eu já havia perdido também a minha querida mãe. Meu pai já faz mais de 3 décadas que o perdi. Então
perdi em um ano a minha mãe, meu querido irmão, que sinto muita falta até hoje. Hoje meu tio foi sepultado, minha tia está doente, mas Deus pode realizar ainda um milagre na sua vida. Mas aqui o que a verdade prática ela nos ensina para colocar em prática é que nós, enquanto cristãos, nós não podemos ser indiferentes com a realidade da morte. Nós temos que entender, não é pelo fato de servirmos a Deus que nós temos que espiritualizar tudo e ignorar a dor, tanto a dor do outro diante da morte, como a dor também que nos abate o coração. Nós estamos sujeitos a isso. Mas é interessante também nós aprendermos, e Deus usa pessoas para nos ensinar isso a cada dia, que a diferença que nós temos enquanto pessoas que conhecem a Deus é não nos desesperar a ponto de agirmos como quem não tem esperança, porque nós temos uma esperança. Cristo, ele se tornou carne, ele morreu e ressuscitou para que nós, através dele, também, mesmo que venhamos a morrer fisicamente, mas ele veio conquistar tanto a vida espiritual, quanto também nos garante uma ressurreição eterna, também do nosso corpo, porém sem corrupção, um corpo glorioso, um corpo transformado. Portanto, enquanto cristão, mesmo nos momentos de angústia, de perplexidade, nos momentos em que estivermos abatidos, em que a dor do luto bater no nosso coração, nós não podemos esquecer que, de fato, Deus, ele cuida de nós e nós temos uma esperança. E é essa esperança que nos mantém de pé. Então, antes de adentrar no exemplo que a lição apresenta em si, que é do livro de Jó, eu quero trazer algumas reflexões que eu anotei aqui, falando sobre a realidade da morte. A primeira reflexão que eu tenho aprendido aí durante a minha vida, e eu confesso para todos os meus amigos, irmãos e aquele que está, quem sabe, pela primeira vez assistindo a um dos meus vídeos, eu confesso que a morte do meu irmão mais novo, que no dia 25 agora fez 2 anos, foi um marco na minha vida, porque a separação do meu irmão fez com que eu revesse basicamente o meu conceito de vida, de existir, algo que eu achava que compreendia em termos da minha formação acadêmica, teológica, e é algo que parece ser muito óbvio, mas com a morte do meu irmão, algumas escamas caíram dos meus olhos. E dentre as várias escamas, uma das que caiu dos meus olhos é a falsa ideia que às vezes a religião ela tenta colocar na mente das pessoas, que Deus tem filhos preferidos, filhos prediletos. Então, você, com o passar do tempo, você passa a pensar que se você estiver dentro de todo o protocolo que a religião exige, ou daquilo que você acha que é servir a Deus, você acha que é fazer tudo certo, você começa a ter uma sensação de que Deus tem uma certa predileção por você, e parece que você é mais especial do que os demais filhos de Deus. Então, a morte do meu irmão, ela me ensinou que Deus não tem filhos prediletos, que Deus, há um propósito elevado de Deus para cada um de nós, e quando nós, principalmente nós cristãos, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus,
nós temos que entender que nós entregamos para Deus as nossas vidas e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não estou falando aqui do ímpio lá fora, certamente Deus também tem um propósito na vida deles, mas estou falando mais restritamente enquanto cristãos. Uma vez que nós, muitas das vezes, os religiosos, e a gente tem que lutar bastante para não ser meros religiosos, já que parece que não é impossível escapar da religião, e aqui eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de religião enquanto uma organização humana, mas nós às vezes somos induzidos ou somos levados a pensar que nós temos o total controle da situação e que pelo fato de sermos filhos de Deus, servirmos a Deus, sermos religiosos, que Deus tem uma preferência por nós e que nós podemos viver tranquilos, que algo de inesperado não vai acontecer na nossa vida. Não, mas eu faço tudo direitinho, sou ainda jovem, sou novo, não devo nada a ninguém, procuro ser moralmente correto, procuro desenvolver uma ética cristã. Então a doença não vai me atingir, a morte não vai me atingir, não vai atingir a minha família, porque todos servem a Deus. E a morte do meu irmão me ensinou que não é assim que acontece. Eu, apesar de que em termos filosóficos, aí estou falando enquanto um estudioso da filosofia, de um pouco de filosofia, eu creio que a história do homem, quem constrói é o próprio homem. Mas também eu creio que Deus interfere em dados momentos na história do homem por amor ao próprio homem, mesmo o homem não entendendo. Eu não creio num determinismo divino, que Deus já escreveu a história de todo mundo e que nós só somos robôs, autômatos, que temos que viver os caprichos de um Deus que joga xadrez. Eu não creio dessa forma. Mas também eu creio que há um propósito maior que muitas das vezes nós não entendemos, e eu confesso que não entendo. Muitos dos propósitos divinos eu não entendo e nem procuro entender, porque estão além do meu entendimento, mas é necessário que nós tenhamos essa compreensão mínima de que Deus, ele é soberano. Deus, desculpa aí a zoada, mas onde eu gravo aqui é próximo à rua. Deus, ele é soberano e na prática, não que a sua soberania, eu não penso que a soberania de Deus interfere, usurpa o livre-arbítrio que ele mesmo nos deu, a liberdade, mas eu penso que para demonstrar o seu amor em dados momentos, Deus utiliza da sua soberania para interferir no curso da nossa história. Então, a morte do meu irmão, como eu estava falando, me ensinou uma das muitas verdades, é que devemos tirar da mente essa ideia de que há filhos preferidos de Deus, que são poupados de uma morte inesperada, de uma tragédia na família. Isso pode acontecer e é bom que nós estejamos preparados para isso. Também ao longo da vida, uma das coisas que eu tenho aprendido, e isso eu aprendi inclusive num curso de filosofia que eu fiz, uma vez que tive o privilégio de fazer uma graduação e uma especialização em filosofia, eu aprendi com um professor muito chegado a mim, porque eu tenho uma admiração muito grande, e ele, não sei se são palavras dele ou ele reproduzia de alguém que ele estudou, mas algo que pode soar ridículo, meio estranho, mas que eu concordo plenamente. É com a expressão de que a morte, ela não é uma experiência da vida. A morte
não é uma experiência da vida. Por quê? Porque toda experiência ela é pessoal. E só experiencia a morte quem morreu. Então eu não posso dizer como é estar morto porque eu nunca morri. Então a morte não é uma experiência da vida. E nós que estamos vivos, o muito que nós podemos experienciar é a lembrança daqueles que partiram. Mas a morte nós não temos como experienciar o que é morrer, como é estar morto. Portanto, grave isso, a morte não é uma experiência da vida, e o que nós experienciamos é exatamente a ausência das pessoas queridas. Por isso que nós não acostumamos com a morte. Por quê? Porque nós não sabemos o que é estar morto, como é estar morto. Não é uma experiência da vida, nós não experienciamos a morte. Experienciamos a falta, a saudade, a ausência. Daí nós não entendermos, não compreendermos a morte e não aceitarmos a morte. Isso eu tenho aprendido, isso para mim é algo, é um fato isso para mim. Uma outra coisa também que eu anotei aqui, que eu tenho aprendido, é que a morte é e sempre será um mal, pois Deus não nos fez para morrermos. A morte nunca será algo bom. A morte é sempre algo ruim. Por quê? Porque a própria Bíblia nos apresenta a morte como sendo a consequência do pecado. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido vai ser exatamente a morte. Então a morte, ela biblicamente, ela é apresentada como a inimiga do homem, como a maior inimiga do homem, porque exatamente a morte é a consequência, em termos teológicos, não estou falando em termos filosóficos, mas em termos, não vou dizer nem teológicos, em termos bíblicos, a morte é a consequência do pecado. Então, se a morte é a consequência do pecado, ela é e sempre será algo ruim. Não há nada de bom na morte para você se conformar, para você aceitar a morte como se fosse algo bom, algo natural. A morte não é algo natural. A morte foi como que não sei se a palavra incidente seria a palavra correta, mas Deus não nos fez para morrer. O homem foi avisado da possibilidade de morte, mas Deus de fato fez o homem para viver eternamente, para ter vida sempre. Mas o homem, ele escolheu desobedecer a Deus, e daí a morte entrou no mundo. Portanto, a morte não é algo bom. Não se deve acostumar com a morte, porque a morte é algo ruim. Então, à luz da Bíblia, a morte é uma consequência do pecado. Então, sentir saudade, chorar por um ente querido, isso é normal. Chorar. O que nós não podemos perder de vista é o consolo, a esperança que nós temos, a garantia que a Bíblia diz que quando do arrebatamento da igreja, quando da vinda de Cristo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a ressurreição é uma garantia que nós temos, e a maior prova de que essa esperança, ela não é uma mera esperança religiosa, é uma experiência que se concretizou na história, é porque Cristo, o Deus que se fez carne, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Cristo, ele morreu para perdão dos nossos pecados,
mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo só tivesse morrido e não ressuscitasse, nossa esperança seria vã. Mas a ressurreição de Cristo é a garantia que temos que, se com ele morremos para o pecado e morremos fisicamente, também com ele nós haveremos de ressuscitar. Então, essa esperança, sim, nós não podemos abrir mão. Agora, ignorar a realidade de que a morte é algo ruim, de que às vezes a saudade bate, às vezes uma lágrima vem aos nossos olhos, às vezes nos abatemos, nos sentimos abatidos, isso é algo normal. Porém, nós não devemos nos comportar como pessoas destruídas, como se nós não tivéssemos uma esperança. Então eu quis fazer esse breve, médio, longo comentário aí introdutório para nós entrarmos na lição propriamente dita. Bem, então nós já vimos aí o título da lição, que nós iremos aqui adentrar, que é quando os pais sepultam seus filhos. Nós vimos aí o textual e a verdade prática, e agora nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Está no livro aí de Jó, segundo os estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia. Jó, capítulo de número 1, o verso 13, 16 a 19. Vou passar um pouquinho do verso 19, que tem algo interessante também nos versos 20 ao 23. Então aí no livro de Jó, capítulo 1, verso 13, aqui o livro fazendo uma síntese do que é a história de Jó. O livro aqui, Jó era um homem mais rico do Oriente, e ele tinha 10 filhos, e os seus filhos eram muito unidos, costumavam... os filhos, 7 homens e 3 mulheres, eles reuniam na casa um do outro, eles sempre estavam banqueteando, se alegrando. Era uma prática que a Bíblia diz que eles tinham. E Jó era um homem temente a Deus, que inclusive ele sempre oferecia a Deus sacrifício, o que ele em favor dos seus filhos, pensando na possibilidade de, caso seus filhos pecassem contra Deus, nesses banquetes, suas vidas particulares, então ele estava sempre oferecendo sacrifício em favor dos seus filhos. E a Bíblia diz que o próprio Deus, em um dado contexto, quando da tentação de Jó, que Satanás ele quer colocar à prova a obediência, a fidelidade de Jó a Deus, o próprio Deus, ele diz a Satanás, ele dá testemunho de Jó para Satanás, dizendo que Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Então era um ser, era uma pessoa da qual o próprio Deus dava testemunho. Porém, nem por isso a miséria, a calamidade, a morte, a perda dos bens sobreveio sobre Jó, nem por isso. Então esse é um exemplo clássico na Bíblia de como nós devemos nos comportar diante da vontade de Deus, sabendo que apesar dos dissabores, daquilo que pode acontecer a nós e aos nossos, nós não estamos sozinhos. Deus ele tem um propósito maior, como ele teve na vida de Jó. Portanto, Jó ele perdeu os seus bens, todos os bens que tinha, ele perdeu todos os seus filhos, e isso num só dia. Todos os seus bens, todos os seus filhos, e depois dessa perda, ele ainda foi colocado a mais prova, que foi perder a sua saúde. E perdendo a sua saúde, ele também, de uma certa forma, ele perde o apoio
da sua esposa, que chega naquele momento máximo de aparente abandono da parte de Deus, que ela aconselha a Jó que ele abrisse mão da confiança em Deus e que ele amaldiçoasse a Deus, abrisse mão da sua fé e que ele se matasse, tirasse a sua vida, porque viver daquele jeito, aquilo não era viver. O que ele havia recebido de recompensa em ser temente a Deus? Então todo esse mal sobreveio sobre Jó. E aqui a lição ela tem como finalidade apresentar exatamente essa saga, essa história de Jó. E aqui alguns textos foram selecionados, não tem como abranger aí, eu acho que 40 e tantos capítulos do livro de Jó, mas aqui no primeiro capítulo de Jó, a lição vai apresentar aqui alguns versículos que contemplam esse momento de perda de Jó, e aqui, é claro, dando a ênfase à questão da perda dos seus filhos. Bem, então aí o verso 13 do capítulo 1 nos diz o seguinte, aí Jó capítulo 1, verso de número 13, diz o seguinte, capítulo 1 de Jó, verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos, aí os filhos de Jó, seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando isso retratado, esse dia de festa, eles estavam lá comendo, bebendo, etc. E aí acontece uma tragédia. E aí a lição apresenta o verso 16 de alguém que escapou dessa tragédia e que veio trazer a notícia para Jó. E aí vai para o verso 16. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Aí vai haver uma série de tragédias que aí um vai chegando, trazendo uma notícia e assim por diante. No verso 17, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenado os caldeus em 3 grupos, organizados em 3 bandos, os caldeus deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Eu não vou deter nessas perdas de Jó, porque não é o foco da lição. Aí o verso de número 18. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos, aqui daqui para frente é o que nos interessa, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, aí olha o verso 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, ou seja, os teus filhos, e morreram. Todos eles morreram e só eu escapei para trazer a nova. Aí chega agora, Jó perde os seus bens, seus servos, mas agora, diante desse conjunto de perdas num só dia, chega alguém agora dando a notícia que todos os filhos de Jó, eles morreram de vez. E a gente sabe o contexto maior, que era um contexto aqui de prova da parte de Deus e tentação da parte do diabo. Mas o certo ou o fato que Jó agora ele se vê numa situação onde ele perde os seus 10 filhos. E ele vai ter então agora que conviver com essa perda, com essa realidade de sepultar os seus 10 filhos, e não levando em conta tudo quanto ele já havia perdido, que era toda a sua riqueza.
Então chega essa notícia para Jó, mas nós vamos ver aqui, não ficar falando apenas do luto de Jó, como a lição propõe, e ela para nesse verso aqui, que é quando os pais sepultam seus filhos, o quanto é difícil essa experiência de sepultar o filho, mas no verso de número 20 a seguir diz o seguinte, isso aqui é importante nós lermos aqui. Nos diz o verso de número 20. Então Jó se levantou ao receber essa notícia da morte dos seus filhos e as outras más notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, que ele era um homem rico, o manto aqui representava também a ideia da sua riqueza. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, aqui em sinal de humilhação, lançou-se em terra, que era um sinal de maior humilhação. Mas olha o que ele fez. Imagina o cenário de Jó diante de tudo isso. E a Bíblia deixa bem clara que Satanás estava acompanhando quais seriam as atitudes de Jó diante de tantas perdas. Mas a Bíblia diz que ao invés de Jó blasfemar, de Jó atribuir um mal a Deus, ao invés de Jó abrir mão da sua fé, a Bíblia diz que Jó, lançando-se em terra, adorou a Deus. Ele adorou. E aí na sequência, no verso de número 21, diz o seguinte, na sua adoração ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ou seja, fui formado do pó da terra, essa é a ideia. Quando fui formado eu não trouxe nada, perdi meus bens, perdi meus filhos, e eu voltarei nu, da forma como saí da terra, do ventre da minha mãe, que tanto pode aplicar-se à mãe biológica, quanto à mãe terra, a mãe da qual o ser humano foi criado, da terra. E ele diz, então, nu, eu retornarei para lá. E aí ele vai e louva a Deus. O Senhor deu, ou seja, a consciência de que o que ele tinha foi dado por Deus. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ter esperança. Olha o comportamento desse pai diante da perda dos seus filhos. E aí o verso de número 22 fecha esse capítulo 1 dizendo o seguinte, em tudo isso, diante de todas essas perdas dos seus filhos, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não ficou com raiva de Deus, com ódio de Deus, e dizendo que Deus era injusto, que Deus era o culpado da miséria que havia lhe sobrevindo. Não. Ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Vou agora para o comentário da lição. Nós já temos aí mais de 40 minutos. Então vou ler o comentário da lição e pontuar algumas coisas que houver necessidade. A introdução da lição nos apresenta. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, veremos como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Só quem é pai, quem é mãe, já perdeu um filho, é que sabe como é essa dor. Eu tenho uma filha e não quero nem imaginar
como seria perder a minha filha. E Jó, ele perde 10 filhos. E aqui a Bíblia, ela nos ensina, e a lição ela propõe a ensinar, como é triste a experiência de um pai ter que sepultar os filhos, e aqui 10 filhos, mas também a lição propõe que há na palavra de Deus ensinamentos que vêm confortar o coração daqueles que têm esperança em Deus. Daí a necessidade de você, pai, você, mãe, ter o cuidado de criar os seus filhos no temor do Senhor, porque a Bíblia garante para aqueles que temem ao Senhor uma esperança de uma ressurreição para a vida eterna. Mas a ressurreição daqueles que zombam de Deus, que não querem nada com Deus, ela também é garantida. Porém, a Bíblia diz que é para vergonha e desprezo eterno. Então você cuide da sua relação com Deus, não estou falando com religião, mas com o seu Criador. Cuide da sua relação com Deus. Cuide da relação dos seus filhos, da sua família com Deus. Porque a morte ela é certa. A ressurreição também será certa. Mas a Bíblia apresenta duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a vergonha e desprezo eterno. E a esperança que conforta um coração ferido pelo luto é exatamente a esperança da ressurreição para a vida eterna. Ressurreição essa garantida pela ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição, o tópico número 1, nos apresenta a família de Jó. Primeiro subtópico, quem era Jó? Aqui eu vou ler mesmo, para ganharmos tempo. O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à época de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Jó tem uma sobrevida de 140 anos. Mais especificamente, Jó nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, como falei. Deus diz sobre Jó lá em Jó 1, verso de número 8. Deus o chama de homem sincero, sem cera, sem máscara. Um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Esse é o testemunho do próprio Deus sobre quem era Jó. Então aí está apresentado quem era Jó. Não tem melhor apresentação do que essa. O subtópico 2, a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Então, geralmente, dá-se um destaque para a mulher de Jó, como aquela mulher que o próprio Jó chama de louca, que como uma louca ela estava agindo quando ela manda amaldiçoar a Deus e morrer. Mas é necessário que nós entendamos, a Bíblia não fala muito sobre a mulher de Jó, mas se coloque no lugar de uma mãe que, além de perder todos os recursos, todos os seus bens, ela perde 10 filhos. Se coloque no lugar dela para ver como é que essa mãe reagiria. Jó reagiu da forma que ele reagiu, com muita dor, muito sofrimento. Não atribuiu a Deus falta alguma, não blasfemou de Deus, mas sofreu. E sofreu muito com a perda dos seus filhos.
e ainda o sofrimento na própria carne. A mulher de Jó, ela agiu, teve o seu luto, a Bíblia não fala nada em relação ao seu luto, mas nesse momento do ápice do sofrimento do patriarca, ela se desespera. Ela diz, olha, já foi todos os filhos, todos os bens. Você está doente com a chaga que a Bíblia diz que era dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, uma espécie de um câncer. Então, você está desse jeito, aí em carne viva, você aí morrendo aos poucos, então para que ser mais fiel a Deus? Ela errou sim, porque ela partilhava, eu creio, da mesma fé do patriarca. Ela era ensinada ali pelo seu próprio esposo, como os filhos, mas momento de desesperança abate a nossa vida. Então Jó, ele repreende a sua esposa, mas depois Deus visita o casal e o cativeiro de Jó é mudado. A Bíblia diz que ele tem em dobro os seus bens materiais e Deus dá a ele 10 filhos novamente. Inclusive esses filhos agora que Deus dá a ele, eram as filhas de Jó, por exemplo, eram as mais belas do Oriente. E uma coisa interessante é que Deus dá o dobro de bens materiais, mas não dá o dobro de filho, porque alma, ela é alma, pessoas são pessoas, não são bens para você colocar num banco, negociar e conseguir o dobro. Isso fala muito no livro de Jó. Por que não 20 filhos, já que deu o dobro dos bens? Porque o indivíduo é indivíduo, pessoas são pessoas. Jó perdeu 10 filhos, Deus deu a ele 10 filhos. Mas a mulher de Jó, aqui voltando para a lição, ela é retratada exatamente como uma pessoa insana, que agiu de uma maneira ridícula. Então, ela ganhou a fama dessa mulher insana, ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que haviam sido mortos na tragédia. Ainda Jó foi vítima, como a lição continua, de feridas purulentas, das quais ela, a mulher de Jó, teve repugnância. A Bíblia diz que Jó ficava num lugar à parte, nas cinzas, se coçando com cacos de telha, alguma coisa dessa natureza. Tal era o sofrimento, ele ficava isolado como um cachorro sarnento, pior do que isso, nas cinzas, como num estado pior do que um animal. Estava ali Jó naquele estado. E aí a mulher de Jó não suporta aquela situação. Aí o comentarista continua: todavia, fazia seu papel de esposa, apesar da situação em que Jó estava, ela fazia seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Então aqui faz uma ressalva, que apesar dela ser famosa nesse sentido, só vê a mulher como essa esposa orgulhosa, que parece ter nojo do marido, não que a Bíblia fala necessariamente isso, aqui são palavras do comentarista, mas aqui ele ressalta que todavia ela fazia o papel de esposa, não abandonando o seu esposo, o patriarca Jó. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Chegou um momento que a fé dela não cobriu o sofrimento que ela passou, e ela sugeriu que Jó amaldiçoasse a Deus e que morresse. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa,
o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então, a sua esposa se desesperou pela perda dos seus filhos, e Jó, ele, além de todo o sofrimento e de ter que conviver com a perda dos filhos, ele ainda teve que saber lidar com a sua esposa, repreendendo-a para que ela não perdesse a fé, mas ao mesmo tempo também não ignorar a dor que ela passava. Então ele teve que suportar tudo isso e manter a sua fé, o seu exemplo de fé, inclusive para, creio, restauração da sua própria esposa, até que o seu cativeiro fosse virado, que ele não sabia como terminaria. Ele não sabia, mas de uma coisa já tinha certeza, que o seu Redentor vive. Isso é algo muito profético, escatológico, aquilo que Jó estava pronunciando. Aí o subtópico 3, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquete, muita comida e bebida, como era normal naquele tempo, festas regadas a vinho. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos, como falei. Jó tinha um cuidado de saber como seus filhos se relacionavam com Deus. Aí o tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Não vou dizer que tudo parecia normal, é que eu acho que foi infeliz essa afirmação aqui do comentarista, porque tudo estava anormal na vida de Jó. Ele, de repente, ele perde todos os seus bens, e agora, por fim, chega a notícia da morte dos seus filhos. Então, todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição. Muito bem afirmado aqui o comentarista. A morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Ou seja, a morte, podemos dizer, enquanto cristão, que a morte morreu com Cristo na cruz do Calvário. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que recebe a vida de Deus na sua vida, ele morreu com Cristo. Cristo morreu a sua morte, morreu a minha morte, a tua morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Já podemos desfrutar dessa vida nessa vida e por fim na vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Assim todos ficamos perplexos diante de alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com nosso Senhor Salvador. Aqui eu discordo aqui do comentarista quando ele diz que a morte não nos detém na sepultura. Até aí eu concordo, mas dizer que a morte
será um meio para adentrarmos a vida eterna, eu não digo que a morte é um meio. Um meio de adentrarmos a vida eterna é o próprio Cristo. A morte é uma consequência do pecado. Ela é uma interrupção da nossa vida corporal, porque esse foi o resultado do pecado. Portanto, a morte não é um meio, vamos dizer assim, ela não é um meio para nada. A morte é a cessação dessa vida biológica, corporal, mas que essa própria morte será vencida por Cristo quando da ressurreição, do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos salvos e da ressurreição do próprio ímpio também, que a morte terá que dar conta dos seus mortos. Então aqui eu entendo que dentro de um contexto específico, o comentarista ele quis dizer que a morte seria uma forma de nós nos encontrarmos com Deus, mas nós não encontraremos com Deus apenas em espírito, apenas em alma. O nosso corpo também, glorificado nesse corpo, só que glorificado eu me encontrarei com Deus completo, espírito, alma e corpo. Então a morte não é um meio para encontrar com Deus. A morte é uma separação do homem com Deus, inclusive a morte física, porque por um momento nosso corpo estará detido na sepultura por causa do pecado. Então eu tenho essa leve discordância aqui no final do comentário. Bem, então aí esse subtópico fala aí de Jó, sua esposa, foram surpreendidos pela morte dos filhos. Então aí agora eles tiveram que lidar, né, com o sepultamento dos seus filhos, que é o título da nossa lição, quando os pais sepultam os filhos. Segundo subtópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Isso dá a entender pelo contexto da história. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele, de Jó, e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Lembrando que tudo que Satanás fez foi com a permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, promovesse um evento que não foi natural, para que a casa caísse sobre os filhos de Jó e eles morressem. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, apenas o deixasse com vida. Mas tudo isso foi por permissão divina. Mas aquele sofrimento infligido foi da parte de Satanás, porém por permissão divina. Então isso é algo meio complexo, mas é bom observarmos que Satanás ele é também um servo de Deus. Por mais estranha que pareça essa expressão, por isso que você não deve ser apenas servo de Deus, porque até o diabo é um servo, e um servo fiel, porque ele faz aquilo que Deus ordena, permite que ele faça. Porém, nós não somos apenas servos. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos torna seus filhos. Se nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos irmão de Cristo. Então você tem que ter cuidado para não ficar na esfera de apenas eu sou um servo de Deus, sim. Você é um servo de Deus, Satanás também é. Tem muitos ímpios lá fora que servem a Deus, ajudando o próximo, por exemplo, contribuindo, fazendo caridades, obras de caridade. Mas a garantia de vida eterna não são para os servos de Deus, são para os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, por criação, todos eles morreram, estão debaixo do pecado, estão mortos. E a única possibilidade de voltarem a viver para Deus é através de Cristo, que é o único meio, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. É a única ponte que liga o homem a Deus.
é Cristo. Não é religião, não é pastor, não é igreja evangélica, não é espiritismo, nenhum ismo. Só Cristo, ele é a única ponte que liga o homem a Deus. Bem, então, nós temos aqui que esse subtópico 2, como falamos, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua família, é exatamente isso que nós vimos aqui. Então, de certo modo, Jó tinha uma família feliz, mas nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade de Jó. A Bíblia não fala, aí a Bíblia vai mostrar toda a tragédia que abateu aí sobre Jó, permissão divina, e ele então chega aí a perder todos os seus filhos. E aí o comentarista continua voltando para a lição. A Bíblia não fala do sepultamento do filho de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então agora Jó tinha que conviver com a tristeza, com o choro, com o luto, mas Deus, no seu tempo, ele confortou o coração de Jó e virou o seu cativeiro. Aí o subtópico 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor, como nós falamos lá no versículo 20 aí do capítulo 1. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele inclinou, ou aqui ele iniciou, melhor dizendo, iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Isso aqui é interessante. A dor da perda, ela não vai passar, você não vai esquecer do seu ente querido. Você não vai, de vez em quando, sentir uma dor por ter perdido o ente querido, uma dor durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou até de vez em quando essa dor te assaltar, como me assaltou essa semana passada. Você não está livre disso, mas só que o que nós aprendemos aqui na Bíblia é que a Bíblia nos mostra que a perda ela é uma realidade, porém ela nos mostra que a dor da perda ela não vai passar, essa dor da perda, mas o processo de aceitação do luto se torna um processo mais digno quando nós temos uma esperança. Porque nós não devemos nos desesperar e viver um eterno luto. Pode vir momento que nos abate, sim, mas a nossa esperança, ela está viva, ela não morre, a nossa esperança é Cristo. Diferente do que o mundo diz lá fora, a esperança é a última que morre, a esperança do crente não morre. Que a nossa esperança, ela é ressurreta, ela está nos céus, está conosco, é Cristo que vive para sempre. Louvado seja Deus. Por isso o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
O último tópico da lição, o tópico 3, e aí quero aproveitar, diante do contexto que já falamos, aí de morte, etc., nós temos que entender que, aqui na lição aqui do mestre, mostra aqui que os 2 primeiros capítulos explicam que a pergunta por quê só é respondida nos céus. Eu acho isso aqui bem interessante, muito interessante. Nós temos que ter consciência que os porquês que sobrevêm à nossa mente, à nossa vida, à nossa experiência existencial, muitos dos porquês que nós temos relacionados àquilo que compete a Deus, eles não serão respondidos nessa vida. Nem todos serão, ou a maioria dos porquês que envolve um plano maior de Deus, nós não teremos respostas claras ou não teremos resposta nesta vida. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem dos que amam a Deus. Se você buscar uma resposta isoladamente porque determinado evento aconteceu, você não vai achar. Eu, por exemplo, não tenho resposta porque meu irmão é uma pessoa tão boa. Para mim, dentre nossos irmãos, todos são pessoas excelentes, mas ele destacava como o melhor. Em todos os aspectos, falando, no temperamento, na facilidade de conviver com ele, um pacificador, uma pessoa diferente de todos os demais irmãos. Mas porque ele, o mais novo, talvez o mais digno ao nosso olhar, porque ele, não outro, não eu. Mas essas perguntas, elas não serão respondidas nessa vida, e nem na eternidade, ao lado de Cristo, nós teremos essas perguntas. O que nos interessa é que um dia estaremos todos juntos, celebrando a vida eterna. Não haverá mais lembrança da dor, do sofrimento, não haverá mais lembrança dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, o terceiro e último tópico, o cristão e o luto. Primeiro tópico, não culpe a Deus. Então, diante de uma situação que você não entende, não culpe a Deus, somente diante da morte. Jó não culpou a Deus. E aí me faz lembrar de um filósofo, aí um dos pais da lógica, Wittgenstein, que ele diz que diante daquilo que você não entende, você deve calar. Então, se tem uma coisa que você não consegue compreender, então se cale. Isso, para mim, encaixa como uma luva dentro desse contexto, que diante dos propósitos elevados de Deus, você pode até perguntar, porque faz parte da natureza humana, não há nenhum pecado em você, às vezes, perguntar e até questionar a Deus. Não há pecado nenhum. A religião ensina que você não deve questionar, etc. Não, quem questiona é porque quer saber. Nem sempre questionar é sinal de... questionar, ter dúvida, é sinal de incredulidade. Nem sempre. Há questionamentos que são sérios, são verdadeiros, são legítimos. Porém, nós não teremos resposta para tudo. E não devemos atribuir o erro a Deus, porque Deus sempre está certo. Nós é que às vezes não entendemos os propósitos divinos. Bem, então aí nesse último tópico, o primeiro subtópico coloca, não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, os seres humanos ou o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Então não é muito difícil você ver pessoas blasfemando, mas que Deus de amor é esse que permite uma criança ser morta, permite uma pessoa tão boa ser morta, quando tanta gente ruim está aí vivendo, tantos corruptos, por exemplo, aí na política, estão se dando bem e tantas pessoas boas morrendo. Então muitos começam a questionar e a blasfemar de Deus em relação a isso, porém não foi isso que Jó fez. O próprio Deus testemunhou de quem era Jó, e Jó não merecia nada daquilo, mas havia um propósito em tudo aquilo. E Jó não atribuiu culpa a Deus, mesmo não entendendo nada,
não tendo resposta de nada. E quando ele tenta questionar a Deus, Deus começa a fazer algumas perguntas a Jó, e Jó, ele se arrepende de ter aberto a boca para questionar a Deus. Mas no final, ele vai perceber que ele, na sua ignorância, ele fez aquelas perguntas, porque Deus tinha um propósito mais elevado. Então, não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido, como era o caso de Jó. É manter-se calado e tentar não perder a esperança e deixar que Deus se encarregue em fazer com que as coisas encaixem cada uma no seu lugar. É difícil? É. Mas isso é viver pela fé. Se viver pela fé fosse algo fácil, todo mundo viveria pela fé. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. Nos céus nós não teremos dúvida, nem questionamentos nenhum. Essa é a realidade. O segundo subtópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Não é saudável você não chorar de momento de tristeza. Isso faz mal para a alma, faz mal para o corpo. Bateu a saudade, a tristeza, chore mesmo, chore o bastante. Não é saudável para você ignorar a dor, ignorar o luto, ignorar a saudade. Não é saudável para o seu corpo. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro ou o silêncio, o momento que a gente quer ficar em silêncio. Tem momento que a gente quer ficar mais compenetrado. Então somos seres humanos normal. Não é porque você virou crente, virou religioso, que você é um extraterrestre. Não. Você é extremamente humano. Então você tem que viver como humano. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor, aqui dá um exemplo de Jesus diante da morte da família do seu amigo Lázaro, é um exemplo lá do Novo Testamento. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor Jesus, ele agitou-se no seu espírito e moveu-se de compaixão e chorou por Jó. Aí alguns tentam espiritualizar que aquele choro é porque Jesus estava chorando por causa da incredulidade do povo. A Bíblia não diz isso. Pode ter sido, pode, mas não era momento para estar fazendo esse tipo de aplicação. Jesus, enquanto humano, ele chorou pelo seu amigo que havia morrido, o seu amigo Lázaro, ele chorou. O povo diz, olha o quanto ele amava, mas alguns tentam espiritualizar tudo, não, que ali não era choro físico, que ali era só um sentido metafórico, ou que aquele choro era por causa da incredulidade daquele povo. Isso pode até ser uma leitura possível, sim, mas não vamos tirar a humanidade de Cristo. Porque desse jeito eu não estou tratando de um Jesus homem, era um homem com defeito. Se Jesus não chorasse diante da perda de um grande amigo, como era o seu amigo Lázaro. Então Jesus é um exemplo que nós não devemos guardar as nossas emoções. Temos que chorar, procurar conforto em alguém que nos traz uma palavra de ânimo, de esperança, não nos entregarmos à dor contínua, mas a tristeza ela vai nos abater. E é bom chorar nesses momentos. E Deus sempre levantará alguém, levantará um meio para que nós ergamos a cabeça e não esqueçamos da esperança que nós temos. O terceiro e último subtópico, mantenha a esperança. Vou tentar correr aqui porque a energia está dando sinal que vai embora, então enquanto não
eu não perco todo aqui o meu vídeo, eu vou correr aqui para finalizar. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve desesperançar como quem não tem esperança, não deve se desesperar como quem não tem esperança, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. É preciso levar em conta que o período do luto, isso é uma questão que não pode necessariamente medir isso aqui, mas aqui o comentarista ele coloca que é preciso levar em conta que o período do luto dura em média de 6 meses. Você não pode ficar eternamente em luto, mas isso não quer dizer que em 3, 6 meses ou um ano que passou o luto, não quer dizer que você nunca vai sentir a falta, que de vez em quando não vai vir aquela saudade mais forte que vai levar você a chorar. Não quer dizer que você está com o coração de luto continuamente, mas isso pode sim abater a qualquer ser humano normal, e o crente é um ser humano normal, não é um anormal. Então é necessário que a gente tenha cuidado também com algumas afirmações. Então, se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável, com certeza. Se você passa 6 meses, um ano, e você não consegue mais voltar à sua vida normal, a cuidar da sua família, a trabalhar, a cuidar do seu corpo, a tocar a sua vida, isso não é normal. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Isso não é mais saudável ao seu corpo. Mas não quer dizer com isso que depois de você ter superado aquele período de luto, que de vez em quando a saudade, a tristeza vai abater o teu coração. Isso é inevitável. Agora você tem uma esperança, você não pode deixar que a tristeza seja maior do que a sua esperança. Então, como colocou aqui, viver esse luto prolongado, eterno, isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto à alma enlutada. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. E aí aqui o comentarista encerra aqui, que um dia nós estaremos com a pessoa amada que partiu em Cristo. Quem partiu em Cristo viverá eternamente em Cristo, mas é necessário que esteja em Cristo. E a conclusão: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Não a morte, que a morte, o ser humano não experiencia a morte. A morte é a experiência não da vida. Agora é as consequências, a saudade, a separação, a experiência dolorosa para o ser humano. Mas a experiência da morte em si, como experiência algo pessoal, só quem morre é que sabe como é estar morto. Então faço essa crítica aqui. Bem, então a morte de um filho então tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda, sim, isso aí nós experienciamos. A dimensão da dor da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é uma palavra de conforto, de consolo para quem está vivendo, quem viverá, quem vivenciará vários momentos de luto. E nós temos uma esperança, a nossa herança é a vida eterna. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
Continue orando por nós, por nossa família, por essa perda que nós tivemos ainda de ontem para hoje. Estamos aí apreensivos ainda com a piora da nossa tia, esposa do nosso tio que faleceu. Por incrível que pareça, eu gravei o vídeo aqui com a camisa preta e uma jaqueta preta, porque está fazendo muito frio aqui no momento, mas não usei de propósito necessariamente para significar o luto, porque eu entendo o luto de uma outra forma. Eu não entendo o luto, aí é uma questão cultural, eu não tenho esse hábito de, quando morre um ente querido meu, de estar colocando nada de preto, de luto. Aqui foi só uma mera coincidência, mesmo porque o luto, a cor preta, ela não é uma cor simbólica do luto em todas as culturas. Há culturas que têm outras cores que comemoram o luto. Mas é só fazer essa ressalva, porque ao terminar de gravar o vídeo aqui, eu olhei que eu estou vestido com a camisa preta aqui, com uma blusa de frio aqui, preta. Mas eu encaro o luto de outra forma. O luto para mim é algo mais interior, que não pode, muito que você pode se expressar é através das lágrimas, mas também você não chora só de luto, você chora também de alegria. Então o luto para mim é um sentimento interno, é essa dor da separação. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, oreis por nós, para que a gente possa ter força para enfrentar mais esse momento difícil aí na nossa família, e que você também, diante da dor da separação, não perca a esperança, porque Deus, Cristo, é a nossa vida eterna. Um abraço, Deus nos abençoe, orei por nós, em nome de Jesus. Amém.